pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver os problemas de taxas relacionadas. Vão ser a primeira aplicação que a gente vai ver sobre derivada. Então o próprio nome já está dizendo, são problemas que relacionam taxas, né? Taxas relacionadas. Que taxas são essas? São taxas de variação. Lembrem-se que a gente viu que a derivada é uma taxa de variação. Então nós vamos usar essa interpretação para derivada, junto com o conhecimento do cálculo de derivada que agora vocês já têm, para resolver alguns problemas práticos. Então antes de passar para os exemplos, eu separei aqui um passo a passo que ajuda vocês a resolver esse tipo de problema. Então o passo a passo é o seguinte. Então a primeira coisa é reler o problema 500 vezes se for necessário, até vocês entenderem do que o problema trata, né? Entenderem que eu coloquei toda a dinâmica do problema. Então isso é extremamente importante para a gente conseguir montar o problema, né? É o que eu falo, passar o problema do português para a linguagem matemática e aplicar o conhecimento que vocês têm de derivada para resolver o problema, tá? Então não ignorem essa parte porque ela é extremamente importante. Então, como eu disse, leiam e releiam 500 vezes se forem necessários, até vocês entenderem o que está acontecendo. Segundo passo é fazer um desenho, se necessário, né? E eu costumo dizer que sempre é necessário. Só não é necessário se o desenho já vem pronto. Muitas vezes o problema já traz o desenho pronto, aí obviamente que você não precisa fazer. Caso contrário, faça um desenho, né? Faça um rascunho, ajuda a entender, né, a dinâmica do problema. Terceiro passo é anotar. Como eu disse, vai ser um problema de taxas relacionadas, então algumas taxas vão ser dadas, outras taxas vão ser pedidas, né? Vão ser solicitadas no problema. Então anota a taxa de variação que está sendo dada, dando nome às variáveis envolvidas no problema e já escrevendo tudo na notação de derivada, né? Então aqui é o que a gente começa a passar para a linguagem, passar o problema para a linguagem matemática. Então muitas vezes o problema vai falar de volume, então chama lá V é igual a volume, T é igual a tempo. Então começa a dar nome às variáveis e entender quais as taxas de variação que o problema está dando e quais as taxas que estão sendo pedidas, né? Então, coloquei aqui como próximo passo anotar as taxas de variação que o problema te deu, quais são os dados desse problema. Segundo, anotar a taxa de variação pedida, né? Qual que está sendo pedida. Normalmente, ele te dá uma taxa, pede outra, ou ele te dá algumas taxas, uma, duas, e pede uma terceira. E prestar atenção às unidades de medida do problema, né? Porque às vezes ele te dá numa unidade de medida, pede em outra, né? Então sempre tem que prestar atenção se todas as grandezas, né, relacionadas estão na mesma unidade, senão a gente tem que fazer, né, uma equivalência e antes. Próximo passo, a gente vai encontrar uma relação entre as grandezas envolvidas no problema. Na hora que a gente vai fazendo um exemplo, eu vou chamar a atenção disso, mas vamos supor que ele me deu uma taxa de variação de distância e me pediu uma taxa de variação de outra, né, distância. Então, vou ter que encontrar uma relação entre essas distâncias, né? Então, todo problema de taxa relacionada passa por isso. Eu encontrei a taxa dada, né? Anotei a taxa pedida. Então, é uma taxa de variação entre grandezas. Então, ache uma relação entre essas grandezas. Porque a partir dessa relação, o que a gente vai fazer? Eu vou derivar essa relação, aí o que eu vou ter? Uma equação que envolve taxas de variação. Porque lembrem-se que taxa de variação é a derivada. Então você vai ter uma relação entre taxas. Uma você tem, a outra você quer. Aí é só substituir a que você tem ou as que você tem e isolar, né, calcular a taxa que você quer, tá? Então, é isso que eu coloquei aqui no final, né? Então, substituir a taxa de variação dada e calcular a taxa pedida e pronto. Esse é o nosso passo a passo aí para resolver. Então, vamos colocar em prática agora nos próximos exemplos que eu vou resolver com vocês. Então, o primeiro exemplo que eu separei aqui para a gente fazer é o seguinte. Um tanque cilíndrico com raio igual a 5 metros está sendo cheio com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido estará aumentando a altura da água? Então, a primeira coisa é entender o problema. Então, aqui é um problema relativamente simples, né? Você tem um tanque no formato de um cilindro, ele me deu o raio desse cilindro, então significa tanto o raio da base quanto o raio, né, da tampa lá do tanque. Ele falou que esse tanque está sendo preenchido aí com água, está enchendo de água, e ele me deu a taxa, né, com que a gente está enchendo o tanque. 3 metros cúbicos, né, equivalente aí a 3.000 litros a cada minuto. Quão rápido estará aumentando? Então, aqueles são os dados do problema. E aí ele me pergunta,
quão rápido estará aumentando a altura da água. Porque é lógico que a gente sempre tem um tanque que está sendo, né, cheio de água, a coluna de água vai aumentando, ele quer saber exatamente como é que essa coluna de água está aumentando, qual que é essa velocidade, né, que essa coluna de água está crescendo. Então, se o problema está entendido, se a dinâmica está entendida, o próximo passo é fazer um desenho. Então, vou desenhar aqui um cilindro. Suponho que isso aqui é um cilindro, né, o formato do tanque. Então, aqui a gente tem um tanque no formato de um cilindro. Ele me falou que esse cilindro tem raio igual a 5 metros, então isso aqui a gente conhece. Isso aqui é 5 metros. Aqui também é 5 metros, é fixo. Esse cilindro está sendo cheio de água, né? Então ele está enchendo de água aqui. Então aqui está enchendo, né, de água. A uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Então aqui está meu desenho, ele quer saber quão rápido estará aumentando a altura de água. Então agora vamos colocar, né, nome às variáveis e tentar entender qual taxa que o problema está me dando e qual taxa que ele está me pedindo. Então a primeira coisa que ele me falou, né, que esse tanque está sendo cheio a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Tá vendo? Isso é uma taxa de variação de quem com relação a quem? Então, 3 metros cúbicos por minuto, a gente percebe que isso é uma taxa de variação do volume com relação ao tempo. Então, se eu chamar V aqui de volume, T de tempo, e aqui uma dica que eu dou para vocês é usar a notação de derivada, não a notação linha, porque aqui vão aparecer várias grandezas, né? As variáveis não necessariamente vão ser o x e o t, dependendo do problema. Então, eu recomendo vocês aqui a derivada do volume com relação ao tempo, que vocês estão mais acostumados, é o v' de t. Mas ao invés de v', eu vou usar aquela outra notação para derivada, dv dt. Vocês vão ver que em todos os problemas de taxas relacionadas, essa notação é mais utilizada, porque aí fica bem mais explícito quem você está derivando com relação a quem. Tá? Já que vão aparecer várias variáveis, várias grandezas aí em determinados problemas. Então, a gente sabe que essa taxa aqui é a taxa de variação do volume com relação ao tempo. O que é isso? A derivada do volume com relação ao tempo. Então, nesses problemas de taxas relacionadas, lembre-se, é extremamente importante que vocês tenham um conceito de derivada como taxa de variação. Então, quem não se lembra disso, volta lá na videoaula da primeira semana que a gente começou a aprender derivada, tem essa aula lá, da interpretação da derivada como taxa variacional. Então, é extremamente importante essa definição, vocês terem esse conceito de derivada, que é só ele que vai ser aplicado nos problemas de taxas relacionadas. Então, a gente está vendo aqui que a derivada do volume com relação ao tempo é de 3, e aí as unidades, né? O volume que está sendo dado em metros cúbicos, e o tempo a gente já vê que está sendo dado em minutos. Então, essa é a taxa dada, certo? Que ele só me deu essa taxa. Quão rápido estará aumentando, agora vamos ver que taxa que ele está me pedindo. Quão rápido estará aumentando a altura da água? Então, vamos primeiro dar um nome aqui para a altura da água. Então, essa coluna de água aqui, vou chamar de H, né? Só para relacionar aí com a altura, mas o nome, a letra é você que escolhe. Então, ele está me perguntando também, quão rápido estará aumentando a altura da água? A resposta a esse problema vai ser tantos metros por minuto. Então, o que ele está me perguntando é exatamente qual que é a variação da altura com relação ao tempo. Né? Quão rápido é a velocidade que a altura da água está aumentando. Então, é a taxa de variação da altura da água com relação ao tempo. Essa é a nossa definição de velocidade. Então, ele está me pedindo exatamente a derivada que eu chamei aqui de H, que é a altura, né, da coluna de água, com relação ao tempo. Então, observem que já transformamos nosso problema para matemática, já entendemos qual a taxa, no caso aqui ele me deu uma taxa de variação e me solicitou outra. Né? Aqui a gente já sabe até as unidades, né, da resposta, vai ser metros por minuto. Né? Ela está aumentando tantos metros por minuto. Próximo passo, tá vendo, é achar uma relação entre as grandezas. Quais grandezas? Entre o volume e a altura, que são as grandezas que estão envolvidas aqui nas taxas que eu tenho e na taxa que eu quero. Então, aqui eu vou procurar uma relação entre V, né, que eu chamei que é o volume, e H,
que no meu problema aí é a altura da coluna de água. Observem que no enunciado do problema, tá vendo? Não tinha quem é V, nem tinha quem é H. Então é isso que eu chamo da gente transcrever o problema para matemática, dar nome às variáveis, que aí a gente consegue colocar, né, o nosso conhecimento aí da derivada em prática. Então qual é uma relação entre V e H? Ou seja, qual é a relação entre o volume e a altura? Então aqui observem que a gente tem uma figura geométrica conhecida, né? O volume de um cilindro é a área da base, πr2, já que a área é uma circunferência, vezes a altura, πr2, vezes h. Essa é a relação entre a grandeza V e a grandeza H. Ela depende do R, mas observe que no nosso caso aqui o R é constante. O R é igual a 5 metros o tempo inteiro. Então, já posso substituir. Então, o V é π R2 vezes H. Ou seja, 25π vezes H. Agora a gente vai derivar essa relação. Lembra-se, vou derivar com relação a quem? Com relação ao tempo. Eu preciso da derivada de H com relação ao tempo. E eu tenho a derivada de V com relação a T. Então basta eu derivar essa relação com relação a T. Aí vocês vão falar, mas não tem T aqui. Como é que eu vou derivar isso aqui em relação a T se não aparece T? Então eu gosto sempre de escrever que, tá vendo, o volume nesse tanque é uma função do tempo, π e 25 não dependem do tempo, elas são constantes, e a altura também é uma função do tempo. À medida que o tempo passa, a altura da coluna de água aumenta e o volume, nesse caso, também aumenta. Então, tá vendo? Eu tenho duas funções de t, então na relação que vocês encontraram, descrevam quem que depende da variável que vocês vão derivar. No caso aqui, a gente precisava derivar em relação a t, então especifiquem quais dessas grandezas dependem do tempo, igual eu fiz aqui. Então, tanto o volume quanto o h dependem do t, são funções de t, que aí fica fácil. Agora, derivando com relação a t. Por que com relação a t? Né? Porque a gente viu que a taxa que eu tenho é com relação a t e a taxa pedida também é com relação a t. Então, derivando com relação a t, né, essa expressão aqui, o que a gente vai ter? Então, o lado esquerdo aqui é v' de t, ou seja, derivada de v com relação a t. Que eu não estou escrevendo v' de t, né? Estou usando essa notação dv dt. Aqui a gente tem um produto, 25π vezes h de t. Então, a gente preserva que uma das parcelas é constante, então posso preservar essa constante e derivar a função h, dh dt. Pronto, cheguei na relação entre as taxas. Aqui as taxas estão relacionadas. Essa taxa eu tenho, essa taxa eu quero. Então é só substituir. Qual a taxa que eu tenho? dv dt, lembre-se, está aqui em cima. Ó. Ele me falou que é 3 metros cúbicos por minuto. Então, 3 é igual a 25π. dh dt é a que eu quero. Então, acabei de encontrar quanto que vale dh dt. Então, dh dt, que é a velocidade aí com que a altura de água desse tanque está aumentando, é 3 dividido por 25π metros por minuto. Tá? Quem quiser só ir na calculadora e fazer essa conta vai ter, né, um número aproxima aí o 25π, né, ou na hora que fizer o resultado, dá uma aproximação, mas aqui a gente pode parar, para a gente aqui tá ótimo, né, 3 dividido por 25π metros por minuto, é quão rápido que essa coluna de água está aumentando. Próximo exemplo de taxas relacionadas que eu separei é esse daqui. A lei de Boyle afirma que quando uma amostra de gás está sendo comprimida a uma temperatura constante, a pressão P e o volume V satisfazem a equação P vezes V igual a C, aqui, onde C é uma constante. Suponha que em um certo instante o volume é de 600 centímetros cúbicos, a pressão é de 150 kPa e a pressão cresce a uma taxa de 20 kPa por minuto. A que taxa está decrescendo o volume nesse instante? Então, esse é o primeiro problema. Observem que é um enunciado maior, então requer que a gente leia, pelo menos, né, mais uma, duas, 3 vezes aquela história. Quantas vezes forem necessárias até você entender o problema. Então, ele me falou que uma amostra de gás
quando está comprimida a uma temperatura constante, então P é pressão, V é volume. Observem que, diferente do problema anterior, aqui ele já deu nome às variáveis, então ele já falou que a pressão ele vai chamar de P, o volume ele vai chamar de V. Satisfazem a equação, observem que eu já tenho a relação P vezes V igual a C. C ele me falou que é uma constante. Então a pressão e o volume variam, mas C é uma constante. Variam com relação ao tempo aí, mas C não, C é constante. Então, suponha que em um certo instante, um determinado tempo, o volume é de 600 centímetros cúbicos. Então, já vou começando a escrever aqui. Observem que esse aqui já é um dado que ele me deu, eu já sei que V é volume. A pressão P é de 150 kPa. Isso não, né? Aqui tem pressões atmosféricas, então 150 mil pressões atmosféricas. E a pressão cresce a uma taxa de 20 kPa por minuto. Então, a pressão cresce a uma taxa de 20 kPa por minuto. Então, essa é uma taxa dada. Que taxa que é essa? Taxa de variação da pressão com relação ao tempo. Então, essa é a taxa de variação da pressão com relação ao tempo. Nada mais é do que a derivada da pressão com relação ao tempo. 20 está na mesma unidade que aqui, né? Tudo kPa, o tempo está sendo dado em minutos. Observem que aqui eu não precisei fazer um desenho, né? Aqui não fazia sentido fazer um desenho. Por isso que eu coloquei lá, se necessário, fazer um desenho. Esse aqui o desenho não veio, mas também não foi necessário fazer. Eu já tenho a relação que eu preciso, né? Então, ele me deu essa taxa e ele pergunta a que taxa está decrescendo o volume nesse instante. Então, o que ele quer saber? Então, nesse instante, que instante? O instante que o volume é de 600 centímetros cúbicos, a pressão é de 150 kPa e a pressão varia com essa taxa aqui, qual que é, né? Com que taxa está decrescendo o volume? Então, ele já até me falou que a taxa de variação aqui vai ser negativa, ou seja, o tempo vai estar aumentando, mas o volume vai estar diminuindo. Então, eu já sei o que ele quer aqui é dV dt, porque ele já me falou que V é volume, então ele quer saber que taxa que é essa. E eu já sei que essa taxa aqui vai ser negativa, o próprio problema já me disse isso, né? Que ele falou que taxa está decrescendo. Então, se o tempo aumenta, né? O tempo sempre aumenta, o volume aqui vai diminuir. Então, essa taxa tem que ser negativa. Então, taxa dada, tá aqui. Taxa pedida, tá aqui. Observem que eu não coloquei, mas é tudo no instante de tempo, né? Nesse instante aqui, lembrem-se que a derivada é no ponto, então é num determinado instante de tempo t. Então, o instante que ele quer é o instante que o volume é 600 centímetros cúbicos e a pressão é 150 kPa. Ele não me deu o minuto disso, ele não me deu o t, ele me deu o valor do volume da pressão, nesse instante de tempo t. Então, entendido o problema, passado para a linguagem matemática, entendida a relação dada, a taxa dada, entendido a taxa pedida, próximo passo é achar uma relação entre, no caso aqui a taxa dada é a taxa de variação da pressão, a taxa pedida é a taxa de variação do volume, então obviamente que eu tenho que achar uma relação entre P e V. E aí, novamente, nesse problema, essa relação já veio pronta. Tá aqui. Ele falou que a pressão P e o volume V satisfazem a equação PV igual a C. Então, essa relação também já veio pronta nesse problema. Então, deixa eu só voltar para o lápis aqui. PV é igual a C, onde C é constante. C não varia. Encontrei a relação, o que a gente faz? Deriva com relação a quem? Ao tempo. Né? Aqui também, de novo, é com relação ao tempo, porque as taxas que eu tenho e a taxa pedida são derivadas com relação a t. Então, vai lá na sua relação, descreve quem que depende do tempo, né? Só para ficar claro aí. Então, observe que o P é uma função de t, o V é uma função de t, e aqui C é constante, não depende de t. Deriva essa relação, né? Essa equação que a gente encontrou, com relação a t. Então, derivando essa equação com relação a t, nós vamos encontrar a relação entre as taxas, né? Nós vamos relacionar as taxas. Como que eu vou derivar? Observem que aqui eu tenho um produto de duas funções de t, né? No lado esquerdo aqui dessa igualdade. Como é que eu derivo um produto?
Regrinha do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É igual a derivada de C, derivada da constante é zero. Pronto, achei a relação entre as taxas. Agora é só substituir a que eu tenho, isolar a que eu quero. Qual que a gente tem? Então vamos voltar lá. Observem que na nossa relação aqui, na equação que eu encontrei, né, na relação entre as taxas, eu vou precisar da derivada de P com relação a T, vou precisar do V, vou precisar do P e vou precisar da derivada de V com relação a T. Então é por isso que ele me deu, né, essas derivadas num determinado instante. Em qual instante? Quando o V é 600 e quando o P é 150. Então, quando o V é 600, quando o P for 150, ele me falou que a taxa de variação da pressão é 20 e ele me pede a taxa de variação do volume. A gente já sabe as unidades, né? Observe que aqui a pressão está em kPa, o volume está em centímetros cúbicos. Então, minha taxa de variação aqui vai ser em centímetros cúbicos por minuto, que é a taxa de variação do tempo, né? Que é, desculpa, a unidade do tempo. Então, o que a gente vai ter aqui? 20 vezes 600, minha equação vai ficar assim, mais 150 dV dt é igual a zero. Então, quanto que vale dV dt? Então, 150 dV dt é igual a menos 20 vezes 600. Então, dV dt, finalmente, é menos 20 vezes 600, dividido, lembrem-se que a gente já sabia, né, que ela deveria dar negativa, dividido por 150. Quais unidades? Centímetros cúbicos por minuto. Tá? Que não estou me preocupando muito com a conta, né? Estou sem uma calculadora aqui, mas é só vocês fazerem essa conta e na calculadora vocês vão ter a variação do volume com relação ao tempo. Ou seja, como que o volume está decrescendo, né, com relação ao tempo. O que já era esperado, né? Óbvio que mesmo se o problema não tivesse me falado, tá vendo? Que a taxa está decrescendo, ele podia simplesmente ter me perguntado que taxa que o volume está variando. A gente já saberia que seria uma taxa negativa, né, pelas contas, pelo cálculo e também pelo próprio problema. Se eu tenho que a pressão vezes o volume é uma constante, se a pressão está aumentando, para isso aqui permanecer constante, obviamente que o volume tem que diminuir, né? Então, é o que nos mostra aqui na conta. Então, o volume decresce, né, a esse número aqui, centímetros cúbicos por minuto. Tá? Então, essa aqui seria a resposta final aí do nosso problema, essa é a taxa de decrescimento, né, do volume com relação ao tempo. Então, o próximo e último exemplo que eu separei para essa videoaula é o seguinte: dois carros partem de um mesmo ponto. Um viaja para o sul a 60 km por hora e o outro para o oeste a 25 km por hora. A que taxa está aumentando a distância entre os carros 2 horas depois da partida? Então, lê o problema até entender a dinâmica, né? Então, aqui estou entendendo que eu tenho dois carros, cada um indo para uma direção, eu tenho a velocidade de cada um desses dois carros, e ele está me pedindo a taxa de variação da distância, né? O quanto que esses carros estão se distanciando um do outro num determinado instante de tempo. No caso, é 2 horas depois. Então, observe que o exemplo anterior a gente não precisou fazer um desenho, que foi um caso raro aí nos problemas de taxas relacionadas, né? Não tinha desenho e a gente também não precisou. Esse aqui não tem, mas aqui o ideal é fazer um desenho para a gente entender o que está acontecendo, né? Não só entender, a gente até entendeu, mas ajudar a transcrever o problema para matemática, dar nome aí às variáveis. Então, eu tenho dois carros partindo de um mesmo ponto, suponha que seja daqui. Um está viajando para o sul, então um está indo para cá, a 60 km por hora, então já vou colocar a velocidade desse aqui, e o outro para o oeste, então aqui é o ponto, o outro está indo para cá, a 25 km por hora. Então, essas são as velocidades desses carros. Então, a que taxa está aumentando a distância entre os carros, né? Então, suponho que eu tirei uma foto exatamente no instante, né? Que esse carro está aqui, o outro está aqui. Então, a distância entre eles, né, é dada por isso aqui que eu estou desenhando.
Aí uma dica, eu também não vou chamar distância. Todo problema que envolve distância, a gente em geral não chama da letra D distância, porque a gente vai usar a derivada, né? DD para não ficar DD, DT. Então a gente chama distância de S, tá? Então se eu chamo de S a distância, é lógico que esse problema aí é dinâmico, né? Os carros estão se movimentando, então vocês têm que tentar enxergar aí os carros se movimentando e obviamente que essa distância, né? Esse carro está vindo mais para cá, esse também está andando para cá. Então, essa distância aí vai aumentando. E ele quer saber exatamente isso, como é que essa distância aumenta. Né? Então, em que instante de tempo? 2 horas depois que os carros partiram aqui do ponto inicial, que era o ponto de encontro deles. Então, entendi o problema, já fiz um desenho. Agora, eu vou tentar colocar em termos de derivada as taxas que eu tenho e a taxa que eu quero. Observe que nesse caso aqui nós temos duas taxas de variação, né? Que são duas velocidades. 60 km por hora e 25 km por hora. Velocidade, a gente sabe que é taxa de variação da distância com relação ao tempo, né? A própria unidade aqui está me dizendo isso. Então, 60 km por hora está aqui, a taxa de variação do carro, é a velocidade, né, do carro que está indo para o sul. Então, é a taxa de variação da distância com relação ao tempo, né, que o carro que está indo para o sul está percorrendo. Então, vamos chamar, preciso dar nome à distância dele aqui que ele está percorrendo. Então, vou chamar aqui de A, e o outro para o oeste, 25 km por hora. Então, da mesma maneira, essa é a velocidade desse carro, que é a taxa de variação da distância B com relação ao tempo, a distância que ele está percorrendo. A gente sabe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, né, para melhorar a geometria aí do meu problema, e eu sei que 60 km por hora, agora com as variáveis que eu coloquei ali, é exatamente a derivada da distância percorrida pelo carro, né, que está a 60 km por hora com relação ao tempo, ou seja, a velocidade dele, que é a taxa de variação da distância com relação ao tempo, é dA/dt, é 60 km por hora. A mesma coisa, dB/dt, velocidade é a taxa de variação da distância com relação ao tempo, né? Chamei a distância de A e B aí, óbvio eu não escrevi aqui, né? Mas não custa dizer que T é tempo, e aqui em horas, né, a unidade, que apareceu um T aqui, observe que não tem T no enunciado, né, da mesma forma que não tem A e B, mas aí o desenho tá claro quem é A e B, dB/dt é 25 km por hora. Então essas taxas são dadas, ele me pede a que taxa está aumentando a distância entre os carros 2 horas depois da partida. Então, que taxa que ele quer? Observe que a distância entre os carros no meu desenho que eu chamei de S, ele quer saber exatamente a taxa de variação de S com relação ao tempo, tá vendo? Que taxa está aumentando a distância, né? Pela dinâmica do problema aqui, a gente sabe que essa distância vai aumentar. Então, ele quer saber ds e dt em que ponto, né? Quando, né? 2 horas depois da partida. Então, quando t é igual a 2, observe que o tempo estava dado em horas. Então, 2 horas depois da partida, quando o tempo t é igual a 2. Aqui no início o tempo t é igual a 0, os carros começaram a andar. Então, 2 horas depois, como que está, né? Essa distância entre eles vai estar variando. Então, taxas dadas. Observe que aqui a gente tem mais de uma. Taxa pedida. Próximo passo, achar uma relação entre as grandezas. No caso aqui, quais grandezas? Entre A, B e S. A, B e S. Nesse caso aqui, o problema não me deu essa relação. Então, é meu trabalho encontrar. Mas aí eu olho para o desenho que eu acabei de fazer, né? Eu vejo que tem uma geometria aqui bem conhecida. Eu sei que tem um triângulo retângulo, onde o S é a hipotenusa, A e B são catetos. Então, qual é essa relação? Teorema de Pitágoras. S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Acabei de achar a relação. O que eu tenho que fazer com essa relação? Derivar. Derivar com relação a quem? Com relação a t. Todas as taxas que eu tenho aqui, né, são derivadas com relação ao tempo. Aí vocês vão falar, mas não tem tempo aqui na minha relação. Mas quem que depende do tempo aqui? Observe que tem 3 letras, S, A e B, mas nós não vamos derivar nem com relação a S, nem com relação a A, nem com relação a B. Eu vou derivar com relação a T. E eu sei que S, que é a distância entre os dois carros, depende do tempo, né? Tá aqui minha dinâmica, à medida que o carro vai andando para cá, o outro vai andando para cá.
né, essa distância S vai aumentando. Então, o A também depende do tempo, que ele está aumentando aqui, o carro está indo para o sul, o B também. Então, S de T, aí aqui, né, tá ao quadrado, é igual a de T, tô só descrevendo aqui que o A depende do tempo, o B depende do tempo e o S depende do tempo. Que aí na hora que vocês derivarem, né, fica claro aqui que a gente vai usar a regra da cadeia para derivar, né? Então, agora derivando com relação a T, qual a derivada de S ao quadrado com relação a T? Então, pela regra da cadeia, vai ser 2 vezes S de T, S' de T, que eu estou chamando aqui de ds dt, é igual, qual a derivada de A ao quadrado com relação a T? 2 vezes A de T, vezes A' de T, que aqui eu estou escrevendo dA dt, mais a derivada de B de T ao quadrado, é 2 vezes B de T, vezes o B' de T, que aqui eu estou chamando de dB dt. Pronto, aqui eu tenho a relação entre as taxas. Aqui as taxas estão relacionadas. Observem que aparecem 3, mas eu tenho 2 e quero uma. Só que nessa relação, além das taxas, ds, dA e dB dt, eu preciso do S, do A e do B. Então, aqui a gente pode cancelar o 2, né? Mas o que a gente já tem? dA dt é 60, dB dt é 25. Né? Então, aqui, só para colocar aqui para eu lembrar, esse aqui é 60, esse aqui é 25, tá tudo, lembrem-se que, né, a unidade de distância está em quilômetro, a unidade de tempo está em hora. Né? Mas quanto que vale a IDS dt é o que a gente quer, né? Essa aqui é a taxa pedida. Mas e esses outros dados aqui? Quanto que vale S, quanto que vale A e quanto que vale B? Observe que a gente quer essas taxas, né? Isso aqui é quando o tempo T for 2, ou seja, passado 2 horas desses carros terem partido. Né? Então, a hora que deu 2 horas que esses carros partiram, o que eu sei? Como o carro A, estou chamando de carro A, né? Mas o carro que eu chamei que é a distância de A, anda 60 km por hora, então em 2 horas ele vai ter percorrido 120 km. Então, aqui vai ser 120. O carro B, né, que eu chamei a distância aqui de Bzinho, que, né, trafega aqui em B quilômetros, ele anda 25 km por hora. Então, depois de 2 horas, ele vai ter se deslocado 50 km. E aí, quanto que vale S nesse caso? Né? Então, nesse exato instante de tempo, 2 horas depois, se eu tirei uma fotografia, né, os carros estão aqui, ó. Aqui é 120 km, a velocidade deles é constante, né? Igual a 60 km por hora do que está indo para o sul e 25 km por hora do que está indo para o oeste. Então, em T igual a 2, essa aqui é uma fotografia, né, desse problema. Então, quanto que vale S? Aí é só calcular o S. Aqui eu vou ter o A é 120, o B é 50 e agora o S. S ao quadrado é 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. É óbvio que o S é positivo, né? Então é raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado, quilômetros, né? Nossa unidade aí tá tudo em quilômetros. Então, esse é o S, coloca nessa relação aqui em cima, né? Que a gente vai ter ds e dt. Observe que aqui eu posso dividir tudo por 2, né? Essa relação. Então, ficou assim, S ds dt, tô só copiando a relação aqui, né? É A, dA, dA dt. Essa aqui é a relação entre as taxas, mais B, dB dt. Então, o S agora no instante t igual a 2, né? Então, em t igual a 2, o que a gente tem? O S é raiz de 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Né? Eu vou deixar as contas indicadas, que eu estou sem calculadora aqui, vezes ds dt. É igual a, quanto que era o A? 120, né? E dA é 60. Então, 120 vezes 60 mais o B é 50 e a velocidade do B era 25. Então, finalmente, ds dt
que é, né, quão rápido aí essa distância entre os carros vai estar aumentando, ela vai estar aumentando 120 vezes 60 mais 50 vezes 25, dividido por esse número aqui, raiz de 50 ao quadrado, mais 120 ao quadrado, me interessa muito o número aqui, quilômetros por hora, né, a nossa unidade, tá? Então essa aqui é a resposta, né, a pergunta que era, tá aqui, a que taxa está aumentando a distância entre os carros 2 horas depois da partida. Então, 2 horas depois que esses carros partiram, a distância entre eles aumenta esse número aqui de quilômetros por hora, tá? Ou seja, aumenta essa velocidade aí, tá ok? Que eu deixo vocês calcularem aqui quanto que é, tá? Então, a gente fica por aqui, eu fiz 3 exemplos, obrigação de vocês fazerem pelo menos 6 exemplos, né, diferentes do que eu fiz. Dei uma lida no livro também de cálculo que vocês estão utilizando. Na seção de taxas relacionadas, certamente deve ter uns 3, 4 exemplos resolvidos, provavelmente, né, no livro do Stewart são diferentes desse que eu fiz. Quem está seguindo pelo Stewart tem 5 exemplos resolvidos lá no livro do Stewart também, nessa parte de taxas relacionadas. Com esses 3 que eu fiz, vocês já têm 8 exemplos resolvidos. Então é hora agora de vocês pegarem os exercícios sugeridos dessa parte e resolverem, tentarem fazer alguns sozinhos, tá? Qualquer dúvida, a gente se encontra na aula de dúvidas. Até mais!